É, muitos de vocês conhecem ela. A irmã Lenir, ela é carmelita da Divina Providência. Ela é natural da cidade de Cheiras, Minas Gerais. Atualmente, a irmã Alenir mora na comunidade de noviciado que Viçosa. Ela acompanha jovens e adolescentes sem um discernimento vocacional. Ela também é pedagoga, ilustradora e pintora. Oi, Marlene, para nós, a vida de uma grande brasileira. É a irmã Maria das Neves. Fica o microfone para você, irmã. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Deixa eu só colocar aqui, então, a minha apresentação, para que vocês possam também acompanhar esse momento, né? Junto com Maria das Neves, junto com Madre Maria da Divina Providência. E que responsabilidade falar dessa mulher tão importante para a vida de todas as carmelitas da Divina Providência. Hoje eu passei o dia com ela, né? Foi muito bom revisitar a sua vida e também a minha vocação, né? Mas quem é Maria das Neves? No século, né, antes de se tornar religiosa, ela se chamava Rita de Cássia Aguiar. Esse era o seu nome de batismo, seu nome civil. E eu começo aqui com já uma fala da irmã Joana d'Arc, que escreveu a principal biografia que nós temos de Maria das Neves. Quem foi Madre Maria das Neves no século Dona Rita de Cássia Aguiar? De muitas formas poderíamos responder. É mister, porém, que desde logo declaremos que, como um véu misterioso, envolve até hoje sua pessoa relativamente à sua vida no século. Eu acho que eu gosto de pessoas misteriosas, né? Falei de Simone Stock, que também é um monte de mistério. Maria das Neves também, a sua vida, ela é misteriosa. Por estranho que pareça, seus documentos de família desapareceram, não se sabe como, lamentavelmente. Julgamos que foram todos queimados devido à doença que ela teve, tuberculose, era o mal do século, né? E uma das praxes do cuidado era queimar pertences. Apenas são conhecidos dados constantes no seu requerimento a Dom Rego Maia e que ela própria deixara escritos, dados apenas suficientes para o Cultural do Estado de São Paulo, filha legítima de Antônio Rodrigues Severiano e Maria Antônia das Neves. E sabe-se ainda a data do seu nascimento, porque o pequeno grupinho ali junto com ela, de irmãs, festejavam carinhosamente, né, o dia 2 de março, e ela nasceu no ano de 1859. A gente sabe que ela nasceu no estado de São Paulo, provavelmente na fazenda Bom Retiro, pertencente ao Patrocínio Paulista, que naquela época pertencia ao município de Franca. A gente não sabe como que foi a infância dela. Será que foi nessa fazenda que ela cresceu, que ela correr a sua vida, a sua formação? Em que momento que ela se enviuvou? Como era o nome do marido? Quando que morreu os pais? Nós não sabemos nada. Nada. É nada. Né? Dos 47 anos, Maria das Neves passou neste exílio, pegando também palavras da irmã Joana d'Arc, só temos conhecimento apenas dos seus últimos 8 anos, que são todos eles muito edificantes, que se medeiam ali por volta de 1898, quando vamos encontrá-la dirigindo o Hospital Nossa Senhora de Nazaré em Saquarema, e o de 1906, quando acontece o seu encontro com Deus,
pela morte abençoada. Joana escreve muito poeticamente e eu acho muito interessante o que ela traz. Esses últimos lampejos de sua existência, selados pela dor e realçados pela prática heróica da caridade, são suficientes para nos fazer deduzir como lhe teria sido a vida no século, pois a morte é o eco da vida, e os santos, ou os heróis, não se improvisam. Então, o que sabemos dessa vida do século? Que ela era viúva, sem Licença, descendentes. Alenir. Desculpa, Sim. pode ficar mais perto do microfone, que aí pessoas que não estão ouvindo bem? Obrigada. Me escutam agora bem? Maravilhosamente. Ah, bom. O que nós sabemos do século, né? Que ela era viúva, não sabemos o nome do marido, nem quando ela se casou, quando que foi, como que foi esse matrimônio. Sabemos também que ela não tinha filhos, não tinha descendentes. Ela teria criado um sobrinho que se tornou jornalista e foi trabalhar na capital federal do Brasil naquela época, que era o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. E que ela era uma mulher bem inserida na sociedade, ela tinha boas amizades, bons contatos, e tinha uma certa transição, vamos dizer, entre estes contatos. Porque foi por meio de uma amizade com o doutor Oscar de Macedo Soares que a ação da Divina Providência trouxe em Rita de Cássia, em Dona Rita de Cássia Guiar. O doutor Oscar de Macedo Soares era um advogado, um jurista, e ele provavelmente a conheceu em São Paulo. E depois, no Rio, ele se tornou o seu advogado. E ele estava procurando uma pessoa de confiança que se encarregasse da direção interna da Casa de Caridade de Saquarema. Esse encontro foi providencial. A sua necessidade e busca tocou em Dona Rita de Cássia. Não duvidou a virtuosa senhora ser a mão de Deus que lhe apresentava aquele meio de ver realizado o secreto desejo que há muito vinha alimentando, o de se dar inteiramente aos felizes. E assim, ela foi para Saquarema em junho de 1898, assumir a direção da Casa de Caridade. Junto com ela foram duas companheiras. Nós não sabemos muito pouco desse momento. Será que elas estavam com o ideal de viver uma vida religiosa? Provavelmente sim. Ali se mostra um ensaio de um grupinho que tem esse desejo. Mas elas estão ali vivendo, cuidando dos asilados, ali dos pobres que estão na Casa de Caridade de Saquarema, né? A Casa de Saquarema começando a ter seus problemas financeiros. Nós estamos numa época que não tem nenhum tipo de ajuda do governo, praticamente as obras de caridade que atendem os esmolas, e ela fica ali no período de junho de 1898 a novembro de 1899. E parece que ela percebe a necessidade de uma institucionalização aquele desejo de consagração que ela já vive, de certa forma, né? Então, ela vai pedir ao bispo, o senhor bispo de Petrópolis, o senhor, esqueci o nome dele, Dom Francisco de Rego Maia, né? Para vestir um hábito religioso, fazer os seus votos. E aí ela escreve esse requerimento. Vou lê-lo aqui para vocês.
Excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo de Petrópolis, Rita de viúva com 40 anos de idade, filha legítima de Antônio Rodrigues Severiano e Maria Antônia das Neves, brasileiros, resolvendo se consagrar o resto de sua vida em servir a Deus, aos pobres e enfermos, nos hospitais e as casas de caridade, tendo feito perante nosso Senhor Jesus Cristo, além deste, os votos de pobreza, castidade, humildade e obediência à Santa Madre Igreja Católica, na pessoa de Vossa Excelentíssima e na de seus reverendíssimos vigários, vem, perante a Vossa Excelentíssima, suplicar que, por caridade, lhe conceda a graça de aprovar a resolução da suplicante, ortogando ao mesmo tempo o uso que a suplicante pretende fazer nos hospitais de um hábito de vestido em mursa marrom, véu preto, e a adoção do nome que a suplicante possa ser admitida a realizar aquela obra piedosa na Casa de Caridade de Nossa Senhora de Nazaré de Saquarema. Suplicando o deferimento, Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1899, Rita de Cássia Guiar. O mais interessante é que a resposta não demorou muito não, veio com 2 dias. Em 2 dias, chega a resposta de Sua Excelência Reverendíssima, Dom Francisco do Rego Maia, que concede à suplicante, né, a Rita de Cássia, autorização para o uso da vestimenta, que ela se submeta à obediência ao vigário da freguesia, lá de Saquarema, e que os votos fossem feitos ou na Ordem Terceira do Carmo ou na Ordem de São Francisco. E tem uma exortação em ordem, que ela seja caridosa no seu ofício, no cuidado com os pobres e com os doentes. A gente acha muito estranho uma resposta muito rápida assim, então a gente pensa assim, acho que já tinha sido meio combinado isso, ela já estava conversando, provavelmente levando as suas angústias, porque estava muito difícil a sua situação em Saquarema. Então, prevendo talvez, ela já conversou com Dom Francisco, conversou com o Dr. Oscar, que foi um grande benfeitor para a congregação no seu início, né? E aí, em 3 semanas, nós vamos ver Dona Rita de Cássia, que escolhe a Ordem do Carmo, a Nossa Senhora, um grande amor a Maria. Ela escolhe, então, fazer seus votos, se consagrar a Deus, com aquele desejo que ela tinha, que ela expressou, né? Consagrar o resto da minha vida ao serviço de Deus, dos pobres e dos enfermos. E aí, no dia 8 de dezembro de 1899, lá na Igreja da Lapa, no Rio de Janeiro, como está aqui escrito num pequeno registro que foi feito pelo Frei Carmelo Pastor, no dia 2 de dezembro de 1899, na Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Lapa, vestiu o hábito Dona Rita de Cássia Guiar, com o nome de Maria das Neves, usando-se a fórmula que temos no final do missal. Convento do Carmo, Lapa, Rio de Janeiro. Quem assina é Frei. E aí a irmã Joana d'Arc, a gente não sabe como que foi. Só temos isso de registro do dia que nossa querida Dona Rita de Cássia Guiar faz seus votos, só temos essa informação. Mas a irmã Joana d'Arc, ela permite o exercício da imaginação. E ela escreve: estamos a 2 de dezembro de 1899, dia escolhido por Frei Carmelo. A cerimônia tocante se realiza perante o altar da Virgem do Carmo, sob o olhar e a bênção da doce mãe dos carmelitas. Assistem à cerimônia singela que, então se inicia, Sua Excelência Reverendíssima o Senhor Dom Francisco do Rego Maia,
o Dr. Oscar de Macedo Soares e família, o senhor Arthur Aguiar, seu sobrinho, e outras pessoas, o Veni Creator, e recitadas orações próprias para o ato, segundo o ritual da ordem, Frei Carmelo procede à imposição das vestes religiosas à humilde senhora e a recebe oficialmente como membro da multissecular Ordem do Carmo, conferindo-lhe o nome que ela pedira, Irmã Maria das Neves. Aquele instante memorável marcou, de fato, o nascimento da congregação das Irmãs Carmelitas da Divina Providência. Nós temos o dia 2 de dezembro como o dia da nossa fundação, que foi o dia, né, que a nossa fundadora marcou o seu desejo de se consagrar e de se consagrar como carmelita. E aí, trajando a sua vestimenta, o seu hábito, ela retorna. E aí, o segundo período muito difícil na vida de Maria das Neves. Esperam-na incompreensões, angústias, dificuldades de toda sorte, penas, tribulações, o calvário, enfim. Ela saberá tomar a cruz e acompanhar o Mestre até lá. A situação em Saquarema não estava fácil. Ela sofreu algumas perseguições dentro da Casa de Caridade, algumas incompreensões por parte do Conselho Administrativo, que não aceitavam muito bem ali a sua direção. A questão financeira da casa também, caótica, né? Em 1901, a casa ela opera numa baixa assustadora, que o ano é um ano que Dom Francisco percebe que não tem condições de manter aquele pequeno grupo, né? A irmã Maria das Neves tem outras duas companheiras, que também essas duas companheiras é uma confusão, elas não conseguem apreender o espírito, o carisma, vamos dizer assim, de Maria das Neves. Elas arranjam tantas confusões, arranjam confusão com vigário, com pessoas amigas, falando até mal da Maria das Neves. É uma situação muito complexa. E tem a questão também financeira. E Dom Francisco, do Rego Maia e Dr. Oscar percebem que a casa vai falir e vão precisar, então, realocar essa sementinha de congregação que está ali. Dom Francisco, muito no sonho de Maria das Neves e na inspiração que a Divina Providência colocava naquele pequeno grupo. Por mais que tinha suas dificuldades, eles viam ali a ação de Deus. Então, Campos tinha uma necessidade para assumir o asilo da Lapa, que era um orfanato, né? Era uma casa que recolhia jovens meninas que não tinham vínculos com familiares, não tinham família. E foi difícil. Infelizmente, a Casa de Caridade de Saquarema fechou e as irmãs precisaram, então, ir para outro lugar. Então, foram para Campos. Chegaram em janeiro de 1902, mas não foram bem aceitas também pela mesa administrativa de Campos, chegando ao ponto de Maria das Neves ter que ficar durante 2 meses recolhida no quarto. E ela já sonhava, já previa a questão da constituição de uma pequena família religiosa, de uma congregação. A gente vê as tentativas de comunicação, de documentação dela em Campos, para ter a estrutura para poder acolher jovens, para poder ter ter uma vida religiosa, dinâmica de uma vida religiosa, mas não é aceita porque a mesa administrativa, né, do asilo aí da Lapa, apesar de serem um grupo constituído, vamos dizer assim, da Igreja Católica, a mesa tinha pessoas que não tinham essa visão religiosa.
né? Não tinham isso. Isso foi muito sofrimento. Mas Deus tem seus caminhos. As coisas se encaminharam, que entendeu que seria muito boa a presença delas para ajudar na educação das meninas. E aí as coisas foram se encaminhando. E no dia 29 de abril de 1902, a irmã Maria das Neves pôde tomar posse como diretora do Asilo da Lapa. E aí, só que mesmo assim, como diretora, ela teve muitas resistências e vocês podem imaginar as dificuldades. Ela, dentro dela, aquele anseio de servir aos pobres, cuidar das meninas e essas questões humanas, né? Não acreditavam no trabalho dela, tudo que poderia parecer, mas ela não desanimou. E ela não alterava o seu humor, né? Tem vários testemunhos que falam que ela sempre era vista sorridente, cantando, alegre, nunca alterava o seu humor. E lá florescer. As suas companheiras em Saquarema acabam, que somente fica uma com ela, que futuramente acaba saindo também. Essa chega até a professar, assume o nome de Irmã Clara, né? A dona Arminda, ela chega a fazer os seus votos, mas ela acaba depois também saindo do pequeno grupo ali religioso. Mas ela recebe duas postulantes e foi o evento no dia de 1902 lá em Campos, né? A vestição dessas duas postulantes. E as coisas estavam se encaminhando no ano de 1902, quando ela recebe a notícia que seu maior benfeitor, seu protetor, Dom Francisco do Rego Maia, foi transferido para Belém do Pará. Vai sair do Rio de Janeiro. E aí vem um novo bispo, né? Dom João Francisco Braga. Como que vai ser? Será que ele vai aceitar esse pequeno grupinho? Várias incógnitas surgem de novo, tanto para ela, que já está padecendo lá com o grupo, como isso, né? A perda de um amigo. Mas ela pode perder um benfeitor, mas não perdeu Deus, né? Que é o mais importante. Quando a obra é de Deus, a gente vê os seus sinais, né? Por isso que nós somos carmelitas da Divina Providência, porque a Divina Providência agiu na nossa história. E aí, Dom João Francisco Braga assume em 1902 e se revela tão paternal e entende a dinâmica daquele pequeno grupo e apoia. Graças a Deus. E aí, em agosto de 1904, Maria das Neves e suas companheiras, já são 4, né? Contando com a Maria das Neves, assumem um asilo de idosos, o Asilo do Carmo. E aí Maria das Neves pode cuidar das duas pontas da vida, né? Ela e suas filhas, seus companheiros, cuidam tanto da infância desamparada e da velhice. E aí vem a parte dolorida da história, mais dolorida ainda, né? Basta as perseguições, as dificuldades, as incompreensões. Em 1905, Irmã Maria das Neves solicita 2 meses de licença para tratar da saúde. Ela vai para o Rio de Janeiro e é diagnosticada com tuberculose. Depois de uma breve, ela, por recomendação médica, que ela só precisa tomar ar puro. Mas, infelizmente, a doença progride e ela percebe que seu fim está chegando. Então, ela regressa a Campos para morrer no meio de suas filhas. E o processo dela em Campos, é doído, é sofrido tanto para as irmãs ali, já 2 irmãs professas e 3 irmãs professas e 2 postulantes, naquele momento, vendo a fundadora
um recém-grupinho, né? 6 anos de caminhada ali, morrendo. E Deus é pai dos órfãos. Lá no céu, ser-me-á mais fácil guiar e proteger a querida família religiosa que vou em breve deixar no mundo. Pedirei a Deus por todos. Essas foram palavras dela. E ela repetia uma máxima muito que as irmãs que conviveram com ela recolheram e que para nós é muito forte. Minhas filhas, a vida é curta. Vivamos com a consciência tranquila e teremos os céus. E aí, no dia 8 de março, né, aos 47, 8 de março de 1906, aos 47 anos e 6 dias, exatamente a 1h45, se foi sua bela alma. Bom, deixa eu ver aqui a hora. Né? Esse é um pouquinho da vida cronológica de Maria das Neves. Como eu disse, a gente tem muita pouca coisa para poder falar sobre ela. Esses 8 anos que nós temos alguns testemunhos, é também um pouco raso, porque Maria das Neves ela levou muito a sério o capítulo 24 da nossa regra, né? Que a descrição é moderadora das virtudes. Ela foi uma pessoa extremamente discreta, silenciosa. Eu digo misteriosa porque ela é como Deus. Deus, como mistério, não é aquela coisa que assusta, que afasta. Deus mistério é aquilo que chama e que atrai. Ela também tem essa dimensão do mistério que atrai. Vou ler alguns trechos de alguns depoimentos para entender um pouco desse perfil dessa mulher tão misteriosa que a gente, quanto mais vai se aproximando, vai querendo entender, mais ela vai falando de Deus, mais ela vai mostrando a quem ela buscou: Deus, os pobres e os enfermos. Uma órfã dá o seguinte relato: cheguei revoltada no asilo. Eu deveria ter uns 8 anos e sentia-me apavorada. Só de pensar que ficaria presa ali. Chorava alto e soltava exclamações de desagrado, sem querer dar atenção a ninguém, nem aceitar razões de espécie alguma. Realmente, que razões poderia ter naquele 8 e que ficaria presa num orfanato? E ela continua dizendo: repelia nervosa os que de mim se aproximavam. Eis, porém, que surge a figura mansa de Madre Maria das Neves, toda bondade a irradiar simpatia. Nada me disse. Olhou-me ainda com doçura, acariciou-me e fiquei vencida. Lembro-me ainda do lugar em que me assentei junto dela, a ouvir histórias bonitas que ela ia me contando, depois de ter me enchido as mãozinhas de biscoitos. Era uma santa. Posso afirmar isto, pois nunca ouvi de ninguém uma queixa contra ela. Sua caridade se estendia a todo mundo. Irmã Maria das Neves era alegre e jovial, finamente educada, humilde e paciente. Mostrava-se sempre delicada, cheia de doçura e mansidão. Nunca lhe ouvimos o tom de voz mais áspero ou mais elevado. Nunca lhe vimos o semblante alterado. Nem parecia desse mundo. Sua atitude era de uma alma alheia às coisas da terra e unida a Deus. Tinha tal poder de atração que todos se sentiam presos pela sua bondade e felizes perto dela. Aqui temos um outro testemunho que vai falar um pouquinho dela, como ela era fisicamente, porque nós só temos uma foto dela, que é essa aí, né, tá ali. Só temos essa foto,
que foi tirada no momento que ela estava olhando uma árvore. Ela já estava sentindo a doença, ela estava sentindo a garganta e ela colocou o véu preso aqui com alfinete, né? E ela está de lado, meio de lado ainda, né? Só temos isso, né? E essa pessoa fala, ela era magra, moreno clara, olhar doce e penetrante, traços agradáveis. Seus gestos eram calmos e o andar distinto revelavam bem a educação que recebera. Ninguém que a visse sorrir se esquecia da expressão de seu rosto e da simpatia que ela irradiava. Quando a irmã Maria das Neves aparecia no recreio das meninas, era uma explosão de alegria. Todas porfiavam em se aproximar dela e ouvir-lhe a voz delicada e sonora. Temos um outro testemunho muito interessante, é de irmã Maria das Neves fazendo pastoral vocacional. A Madre Rita, que convive, que ela estava numa janela e estava a pensar na figura impressionante de Madre Maria das Neves, que já há alguns dias se achava hospedada na Lapa, quando de repente ela mesma se aproxima de mim. Não sei o que ela viu em minha pobre pessoa, mas o certo é que depois de me haver dirigido algumas palavras, assim se expressou. E tu, minha filha, não queres tomar o santo hábito do Carmo? Não queres te fazer religiosa? Vem comigo. Era a primeira vez que eu via e ouvia de perto uma religiosa e confesso que um misto de admiração e de temor se apoderou de mim. Entretanto, a pessoa que me falava inspirava-me tal respeito e confiança que me sentia atraída para ela e comecei a querer-lhe. Depois, pude apreciá-la de perto. Nosso Senhor se serviu dela para me chamar a seu serviço e tive a felicidade de ser formada na vida religiosa por ela mesma. Não sei como Madre Maria das Neves se arranjava para unir tão bem a caridade com a firmeza, a bondade com a autoridade, a doçura com a energia. E como sabia penetrar nas almas. Quando alguma coisa nos afligia, bastava às vezes uma palavra sua para que a tranquilidade nos voltasse à alma. Sua paciência e brandura em suportar contradições era edificante. Nosso Senhor parece lhe ter dado o dom de pacificar os corações, de restituir a união e a paz entre os que se achavam divididos pela discórdia. Quantas vezes vi senhoras da elite procurá-la para pedir difíceis e dolorosos lhe voltarem tranquilas para seus lares. Em suas ações, Maria das Neves era simples como uma pomba. A humildade era seu lema. Também todos em casa a estimavam e os pobres da cidade adivinharam logo o seu fraco, a predileção por eles. Que alma grande é a sua. É por isso que ela comenta, a congregação não acabou. Bem, de todo. Tem mais um tempinho aqui. Mas de todo tenho isso para falar dessa mulher tão misteriosa. Eu acho que como ela, posso deixar aqui aberto para... Nós temos aqui o Gilmar, a irmã Marlene, que trabalha no memorial, a irmã Dazi, que muitos se aprofundaram nessa mulher, né? Que buscam ainda também algumas coisas, que podem também complementar. E vou deixar aí aberto para perguntas, comentários, à vontade. Nos comentários podem reclamar, podem escrever, podem abrir um microfone.
Aleni, muito boa a sua memória, a memória feita da nossa querida Madre Maria das Neves. Tem um outro elemento que nós podemos acrescentar, que é a Madre Bernadette. A Madre Bernadette foi quem deixou por escrito muitas coisas a respeito de Madre Maria das Neves. Então, ela bebeu diretamente da Madre Fundadora o carisma e a espiritualidade. Então, acredito que para dar continuidade à pessoa de Madre Maria das Neves, a gente precisa considerar a Madre Bernadette, porque ela foi a que apreendeu a essência do carisma de Madre Maria das Neves e ajudou na institucionalização desse grupinho. Porque o grupo, do início, com as suas outras companheiras, esse grupo também misteriosamente perseverou. Então, a história da nossa Madre Maria das Neves, ela é inteira, primeiro escondida, mas bem presente nessas que deram continuidade. Então, nós temos aqui o Gilmar, que é uma das pessoas que muito conhece, porque transita. Eu acho que o Gilmar conhece talvez mais de alguns detalhes do que a gente, porque ele vive com muito gosto essa história. E sempre aprecia muito esse início. O que ele sente, o que ele acha, o que ele percebe. Eu vou complementar o que a senhora disse aí, né? Eu acho que a grande testemunha foi a Madre Bernadette, né? Pela seriedade pelo qual ela encaminhou a obra, mas também a gente não pode desfazer das outras companheiras, como Madre Margarida, né? Que eu sempre falo assim que a Madre Margarida foi a ponte, né? Ela que fez essa ligação aí entre a fundadora e Madre Bernadette, tal. Foi uma mulher muito firme que soube conduzir a congregação naquele início. E duas figuras que são silenciosas na congregação, mas até a década de 50 do século XX foram a afirmação da presença do carisma da Madre Maria das Neves, que foi a irmã Teresa de Jesus e a Madre Rita, né? Então, muitas irmãs que conviveram diretamente com essas, né, Madre Bernadette, irmã Teresa e Madre Rita, conseguiram desse carisma da Madre Fundadora. Então, eu acho que o grande legado dela foi ter deixado para aquele pequeno grupo o testemunho vivo, né, do objetivo dela, né, da missão dela. Então, elas souberam levar e nos chega até o dia de hoje esse carisma que é muito forte. Agora, a respeito da formação dela, da família, a gente já consegue pincelar algumas coisas. Então, a gente já sabe que ela vinha de uma família, assim, de posses, né? O pai era político, tá? Em Cachoeira Paulista eu já consegui fazer umas ligações assim. Então, era uma pessoa extremamente... Chegou preparada, assim, ela tinha um preparo, né? E ali entre a família transitava muito entre São Paulo e Minas Gerais, né? Naquelas cidades limítrofes ali. E era uma família assim que tinha uma certa influência. Muitos irmãos, né? Muitos sobrinhos. Sim. O Arthur, que ela criou como praticamente filho mesmo, né? Que era, na verdade, filho de um irmão dela, né? E que ela criou. E aí está uma interrogação sobre o Arthur, porque ele assina Aguiar. E o que me parece que esse Aguiar é do marido. Né? Se você pegar o sobrenome do pai e da mãe, então, possivelmente, o Arthur pode ter sido o filho, né? Que foi adotado pelo casal ali, mas não tem essa informação. Tá? Mas, assim, é uma figura forte que existiu e deixou um testemunho muito grande, tanto é que está a congregação aí hoje, né? Que é né, o grande legado dela.
Só um adendo, porque nós falamos nomes. Para quem não conhece nada das Carmelitas da Divina Providência, lembra que eu falei que quando Maria das Neves falece, eram 3 irmãs professas e 2 postulantes? A Bernadette era uma postulante, né? A companheira de Bernadette. E tinha a professa Madre, a irmã Teresa. Não, a Teresa que era postulante junto com A postulante, colega com a Bernadette. Então, era a Rita já professa, Clara, que saiu, e a outra era a Margarida. Com a morte de Maria das Neves, Margarida assume, então, o pequeno grupo, né? Juntamente com Bernadette, depois que professa, vai começar a institucionalização. É com Margarida que nós ganhamos o nome de Divina Providência. Porque até com Maria das Neves, nós éramos chamadas de irmãs carmelitas. Não tinha esse acréscimo no nome, né? Mas Madre Margarida, juntamente com Madre Bernadette, porque Madre Margarida era uma mulher muito simples. Bernadette já era culta, já tinha tido uma vivência, né? Já tinha pertencido à congregação das Irmãs do Amparo, associação, na época não era Congregação das Irmãs do Amparo. Saiu de lá porque queria muito fazer os votos religiosos e nessa associação não fazia, teve uma experiência com as franciscanas, não se adaptou devido à questão da forte penitência que tinha e se identificou muito com o grupo, né? Ela foi indicada, chegou ao conhecimento da irmã lá em Campos, né? E se identificou com o estilo das irmãs carmelitas ali. E ela foi realmente esse cuidado da providência, né? Ela ajudou a estruturar com o conhecimento que tinha, depois os tantos sofrimentos que aquele pequeno grupinho, depois do falecimento da madre fundadora aqui, né? Não quiseram diluir o pequeno outros conventos e aí o padre que veio, né, o visitador que veio para poder diluir o grupinho, quando viu o grupo tão unido, tão fraterno, né, falou assim, não, vamos deixar, né? E é um sinal assim grande. Oi, Marlenir, você tem aqui um comentário de Sofia Mercado, da Bolívia. Ela fala deste jeito. Boa noite. Não conhecia a história da Madre Maria das Neves. Estes encontros nos permitem integrar-nos e conhecer todo o delegado que deixaram, um minutinho, que deixaram homens e mulheres. Graças, Sofia. Giovânia, ela fala, que encontro maravilhoso, parabéns pela iniciativa. Também tem, muito bom conhecer um pouquinho mais sobre a irmã Maria das Neves, gratidão pela partilha. Tem alguém mais? Só uma outra observação. Né, quando nós estávamos trabalhando, aliás, a irmã Marlene trabalhando o livro da irmã Joana d'Arc, então, eu tendo acesso aos manuscritos mesmo, a caderneta de anotação que ela fez sobre a pesquisa da Madre Maria das Neves, ela, né, que ela foi Cachoeira Paulista, entrevistou uma série de pessoas, e muita gente, né, teve contato diretamente com a Madre Maria das Neves, né? E num determinado momento na caderneta, ela anota lá que ela fala a seguinte observação, né? Ela anotando como se fosse um diário mesmo, que ela assemelhou muito a Madre Fundadora de Deus, né? Ela fala assim, é como Deus, ao mesmo tempo é tudo e nada. A gente sabe que ele existe, né? A gente sabe tudo, mas a gente não tem, né, a presença física dele. Mas é o testemunho, né, que ela colheu ali, que foi importante, e o que levou ela a concluir essa obra, que é de tão importância para a congregação, que eu aconselho todo mundo a ler, que a irmã Joana, ela fez um excelente trabalho nessas pesquisas todas. Por sinal, daqui um pouco, esse livro. Eu aguço
vocês a curiosidade de conhecer a irmã Joana d'Arc, a grande escritora da congregação? Realmente, ela Alenir, pesquisadora também, né? oi, irmã, tem uma pergunta de Frei Pablo. Atualmente, como está organizada a congregação? Quais lugares e campos de atuação? Então, nós somos uma congregação de direito pontifício desde 1956, Gilmar. 56. Agregar, né? Isso. Quais lugares, né? Nós estamos em várias regiões do Brasil, né? Vamos pegar do norte. Temos a irmã Neuza ali que está no Amazonas, estamos no estado do Pará, estamos no estado do Pernambuco, estamos na comunidade intercarmelitana no Ceará, né? Em Caririaçu, nós temos uma irmã lá. Aí vamos descer Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Nós estamos presentes. Eu esqueci de algum lugar do Brasil? Não, né? E Goiás, né? Também estamos em Goiás. E fora do Brasil estamos no Equador. Nós temos a irmã Bibiana e a irmã Gorete aí, né? A missão no Equador. E nós temos uma irmã em uma missão intercongregacional no Haiti. E campo de atuação. Atualmente nós estamos na educação, na saúde, né? Quando nós temos asilos e temos irmãs também que trabalham em hospital, também pastorais e missões adigentes. Mas a nossa congregação, como o início, né? Maria das Neves quis servir aos enfermos, mas depois foi servir a infância desamparada, aos asilados, aos idosos, né? Madre Bernadette, para a sobrevivência do pequeno grupo, vai para Cataguases em 1912, onde nós temos o Colégio Carmo de Cataguases até hoje, e trabalha com a educação e formação vamos dizer, das elites na época, né? Então, eu acredito que nós, Carmelitas de Divina Providência, estamos muito abertas também ao que Deus e ao tempo, né? Nas nossas constituições, nós estamos atentas, né? Falam isso, atentas ao que Deus fala por meio dos pobres, né? Os pobres da nossa América Latina, especialmente. Acho que nós estamos, assim, buscando ouvir. E acho que a nossa missão, a nossa atuação sempre vai estar pautada na necessidade que precisa ser respondida, como Maria das Neves o fez. Começou a fazer, né? E nós buscamos, continuando segurando essa missão, levando a tocha. Irmã Melina fala, parabéns, Alenir, por aceitar o desafio e o privilégio de falar sobre nossa querida Madre Fundadora e levar-nos a mergulhar nas nossas origens. Tem também Arlete, parabéns, irmã, pela partilha. Maravilhoso conhecer sobre a irmã Maria das Neves. Gratidão. De Manuela Reis, quais os países onde está implantada a Congregação da Divina Providência? Eu acho que a senhora falou. Parabéns, irmã Lenir, e obrigada pela partilha dessa santa mulher. Salve Maria, boa noite. Que maravilhosa a vida dessa irmã. Se pensa em algum reconhecimento de suas virtudes heróicas e o processo de beatificação? Então, é uma coisa um pouco difícil, né? A gente não tem muitas informações para poder abrir o processo. E o processo é um processo muito complicado, além também de muito caro, né? E principalmente o essencial, que é a parte de vida para poder dar os reconhecimentos, né? Já passaram muito tempo, nós estamos continuamente, né? O Gilmar trabalha no memorial e está constantemente, já trouxe até uma novidade, né? Da família de Maria das Neves, dos seus pais. Mas, por enquanto, a irmã Marlene, acho que pode contribuir também na resposta, né? Já muitas pessoas fazem essa pergunta para nós. E quando eu conversei com o postulador
que é encarregado de encaminhar esse processo. Então, ele mesmo foi dizendo, nós não temos documento, nós não temos como entrar nesse processo de reconhecimento dela, nem beata, nem virtuosa, né? Testemunho de vida cristã. Então, se a congregação quisesse entrar com um processo para verificar o testemunho, teríamos que pegar a Madre Bernadette, porque a Madre Bernadette é que tem tudo escrito não, muita coisa escrita, e durante um tempo muito grande ela cuidou dessa semente. Para ela ficou a grande missão de cuidar da semente. Então, mas nós nunca cogitamos de desenvolver esse processo de beatificação, assim como foi feito na centenária, porque nós mesmos declaramos a nossa Madre Fundadora uma santa. Não achamos isso oportuno, mas é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Inclusive, eu comento com algumas pessoas assim, faço reza para Maria das Neves, ela não é muito conhecida, então o processo lá no céu vai mais rápido, né? Não vai ter tanta burocracia, brincadeiras à parte. Ajuda bastante, mas tem viu? uma coisa... É verdade, ela ajuda bastante. Eu conheço muitas pessoas que contam grandes graças que tem pela intercessão dela. Mas eu acredito também numa coisa, ela foi muito discreta em sua vida e ela quis também se unir a tantas pessoas que nunca vão poder ser reconhecidas como santos e santas com o processo de beatificação e canonização. Ela era muito próxima, se fazia muito próxima das pessoas, né? Numa época que normalmente as religiosas não podiam ter contatos físicos, com crianças mesmo, ela abraçava, ela tocava, ela beijava, ela ajudava a vestir como uma mãe mesmo, ela não tinha essa separação, né? Dela fomos aprendendo e fomos depois se estruturando com as primeiras irmãs, 3 pontos muito fortes do ser carmelita da Divina Providência: o acolhimento, a simplicidade e a alegria. Então eu acredito muito nisso também, né? Era meio que o desejo dela, porque tudo desapareceu, né? Só um adendo também, a figura do Arthur é uma figura muito interessante nesse processo todo, né? Que foi, né, na verdade, ele chamava de mãe, assim. Até os artigos que foram publicados pós a morte relatavam como mãe, né, Maria das Neves, mãe do nosso jornalista Arthur. Então, o Arthur ele foi um jornalista de projeção na época dele. Ele escreveu vários artigos, principalmente no Jornal do Brasil, então, no meio era muito conhecido. Então, a gente vê a Maria das Neves atrás disso daí, né? Em ter criado um rapaz que teve uma carreira de sucesso, na época, uma carreira muito prestigiada, como é até hoje, né? Naquele momento ainda mais, e que eu falo sempre assim, que parece que ela tinha uma vida muito estável, do ponto de vista econômico e tudo, e vai atrás do ideal. Até eu brinco com as irmãs, ela foi uma sarna para se coçar, né? Porque ela podia ter uma vida tranquila e tudo, e o ideal dela, a busca dela, o olhar para o próximo, acho que falou muito nessa decisão dela, assim. Então, só isso daí é um processo assim, que eu acho que deve ser reconhecido, né, para nós do grupo como uma verdadeira santa. Porque o que ela aguentou de desaforo, de humilhação, não foi brinquedo, não. E ela não precisava, pelo que a gente vê da vida dela, de uma mulher no início do século, ali, com a cultura que ela dizem as testemunhas que ela tinha, ela quis por amor a Jesus Cristo, por amor aos pobres, a serviço dos pobres. Porque ela em Campos, como eu contei, ela ficar 2 meses restringida ao quarto. Ela quis, num ato de gentileza, no momento que a mesa administrativa que a humilhava, ela foi servir água silenciosamente. Uma mulher que tinha uma postura que desconstruía, né? Que
desarmava as pessoas também. Então, assim, ela não precisava disso, a gente percebe que não precisava, e ela escolhe por amor a esse Deus, aos A seus Deus, ao pobres. próximo, né? Isso aí. Aproveitando que o Marcos está presente, Aleni, a gente pode perguntar para ele, a gente está citando muitas vezes o memorial, né? Pode perguntar para ele um pouquinho em que consiste esse memorial, e quando as coisas permitirem, vocês são convidados para ir ao memorial e ver o nosso cantinho lá sagrado da Madre Maria das Neves e Madre de todas as irmãs. Quer falar? Eu sou muito suspeito a falar do memorial, né? Mas assim, de uma forma geral, né? Como o próprio nome diz, ele conta a memória das irmãs Carmelitas de Divina Providência. Então, tudo que se tem lá quando eu falo sempre a quem visita lá, é o lado afetivo da congregação. Então, para as irmãs, é um local único no sentido assim, de guardar as coisas, né, materiais que são ligadas à afetividade da congregação ao longo da sua história, né? Então, assim, o convite fica estendido, acho que vale a pena visitar, né? Como eu falei, eu sou suspeito de falar, porque eu trabalho lá, estou lá desde o início, com contribuição de muita gente até hoje, né? E é um local assim que é muito especial. Não é só, como a irmã Marlene falou, não é só um depósito de peças, nada. Assim, é um local que tem uma atmosfera diferente para quem já visitou. Eu acho que pode falar um pouquinho sobre isso também. Inclusive, enquanto a gente está nesse período ainda que não pode fazer visitas e tudo, eu vejo que o Gilmar tem postado no Facebook fotos, coisas interessantes da história da congregação. Vale a pena dar uma olhadinha, né, no Facebook Memorial Carmelitas da Divina Providência, para conhecer um pouquinho também, né? Pessoa que poderia dizer Leida também, a Beth. Marlene, eu já tinha aberto. E agora abro a câmera. Estou pelo celular, então a imagem não fica muito boa. Mas quando vocês lembram Maria das Neves, eu vou falar como a ex-aluna que frequentou a escola das Carmelitas da Divina Providência muito tempo depois de Madre Maria das Neves. As irmãs Carmelitas da Divina Providência trazem na expressão do fazer educacional, evangelizador, pastoral, esse dom maior, esse mistério de acolhida, de alegria, de comunicação do reino de Deus para aquelas pessoas que convivem com elas. Convivi com elas desde os meus 13 anos e, a partir do convívio com vocês, eu redimensionei minha vida. Ela ganhou novo sentido, nova alegria. As seguidoras de Madre Maria das Neves, nós poderíamos citar, eu poderia citar, o nome de muitas delas, nas quais eu vivenciei o afeto, a ternura, o encaminhamento para o seguimento de Jesus Cristo, de uma maneira muito encarnada, muito acolhedora. Tenho uma gratidão profunda pelas irmãs carmelitas da Divina Providência. Historicamente, no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, em Minas Gerais, nós vamos encontrar ações delas nas diversas obras tremendamente significativas. Pena que as meninas do Ascurra não podem fazer um testemunho hoje. As que passaram por Aimorés, as que passaram por Coronel Fabriciano,
os que passam atualmente ainda por Juiz de Fora, pelo Carmo daqui. É muito interessante quando, pela vida fora, a gente encontra pessoas. E muitas vezes na minha vida eu fui levada a perguntar: aonde que você estudou? E nós nos encontrávamos com aquela realidade em comum. Eu fui aluna das Carmelitas da Divina Providência. Então, quero abraçar com carinho profundo a cada uma de vocês. Em minhas orações e também, como carmelita leiga, nós temos o dever de testemunhar Madre Maria das Neves nas nossas relações familiares, nas nossas relações profissionais, nos nossos diversos campos de pastoral e de evangelização. Abraço carinhosamente e agradeço a Deus a presença das Irmãs Carmelitas da Divina Providência na igreja, na educação, na saúde, com as crianças, com os idosos e com os jovens. Um beijo agradecido no coração de cada uma de vocês. Emocionei. Eu acho que todos que estamos aqui ficamos bem emocionados. Oi, irmãs. Gente, eu que estou chegando à congregação, de certa forma, eu tenho 3 anos de votos, escutar isso é bem forte, né? Gente, estimulei tanto. Gente, eu vivo emocionada com a presença de vocês. E eu rezo diariamente para cada uma de vocês e de nós, que nós possamos ser fiéis ao início, à mensagem e ao testemunho de Maria das Neves. E se nós olharmos a sociedade, e como você se colocou muito bem, Helene, eu penso que canonização, que beatificação não é o caminho que faz parte da trilha dela. E eu me faço convite a todos nós a seguirmos essa trilha de esquecimento de nós mesmos, para que Jesus Cristo, em seu testemunho, possa acolher a todo necessitado que Deus, o Espírito de Deus, colocar ao nosso lado. Que o desnudamento da nossa vontade própria seja um tom significativo nesse mundo e nessa sociedade na qual somos convidados a viver e a testemunhar. Falar de vocês, gente, enche a minha alma. Chegou uma perguntinha aqui no privado. Eu vou fazer para as irmãs que estão aí, porque, olha, uma pergunta não ligada à irmã Maria das Neves, mas às suas filhas. Por que as irmãs deixaram Ouro Preto? Aqui no privado do chat. Ô, Lene, talvez as irmãs nem respondam isso. Nós temos muitas perguntas a fazer. Eu completo a pergunta dizendo por que as irmãs deixaram a Aimorés. Mas quem administra obras normalmente terá resposta para essas questões, para essas interrogações que nós fazemos. Porque aonde nós vivemos ficou encarnado em nós. Trouxe a nossa paixão. Eu poderia falar alguma coisa também sobre isso, mas é uma situação muito interna. Na época, era responsável por responder as questões, a possibilidade de continuidade de uma obra tão maravilhosa, tão importante, tão significativa, tão do início do carisma. Nossas irmãs na Santa Casa de Ouro Preto e no Educandário Santo Antônio
elas deram muito, muito, muito. E chegou um momento que elas precisavam, porque elas envelheceram e nosso público, nossas irmãs assim, de enfermeiras, dadas a essa questão da saúde em hospitais ou Santa Casa, não tinha mais. Não tinha mais. Então, foi triste. É muito difícil para a gente precisar de encerrar as atividades de uma obra. Todo isso que essas obras eram durante o tempo, as dificuldades. Então, pode saber que fez essa pergunta, dizer assim, deixamos com lágrimas, com muita dor e com muito realismo, porque nós não temos mais pessoas disponíveis, irmãs disponíveis para isso. Confiamos nossa vida na divina providência. Ok, estamos bem emocionados, acho. Estamos chegando ao final deste nosso encontro. Quiséramos que o tempo fosse maior para poder compartilhar muito mais da vida desta grande santa. Vocês han falado algo muito importante. Ela não é canonizada, não é beatificada, mas ela com certeza está no coro dos santos carmelitas no céu, junto com muitas de nossas irmãs que são santas. Não hemos tido o privilégio de conhecer. A vida de estes santos nossos é maravilhosa. Eu acho que a Madre Candelária, se não fosse por Sixto Sosa, ela hubiese sido do mesmo jeito. Madre Candelária não se sabe nada até que ela empieza a escrever a Sixto Sosa. E o tempo dela como irmãzinha foi bastante longe também. Ela desde 40 anos até 73 anos. Eu acho maravilhosa a vida de La Madre Maria das Neves, já que também é no mesmo século de nossa beata. Olha como esse século estava cheio de santos. Foram muito contemporâneas. Observei muitos na... 3 anos, mais ou menos, que é da diferença delas. E olha que muitos santos desse século e muitos santos que, como vocês falam, estão escondidos. Mas é maravilhoso providenciar estes espaços para eles ser conhecidos. Ser conhecido por quê? Porque eles são conhecidos para nos ajudar a crescer e aspirar à santidade. Não precisamos estar montados nos altares. Precisamos viver apaixonados por Cristo, amar a Nossa Senhora e a Deus. É o que a Madre Maria das Neves e todos nossos santos do Carmelo ensinam para nós. Aí a Marlene falou, já nós proclamamos santa. Nós também proclamamos santa, nossa fundadora. Nós, por exemplo, temos um beato recente, vai ser beatificado, o Dr. José Gregorio Hernández, na Venezuela. Tem muitos anos, um leigo. Agora vai ser beatificado, mas o povo já proclamou o Dr. José Gregorio Hernández santo. Desde há muito, muito, muito tempo. Então, precisamos seguir apaixonadamente a Cristo. Há muita gente também apaixonada pelo carisma das Irmãs da Divina Providência. Eu quero também compartilhar algo antes de ir embora. Quando eu cheguei aqui em Mariana, tem muito pouco tempo aqui em Mariana. A primeira coisa que eu ouvi foi da igreja Nossa Senhora do Carmo. E o povo aqui fala que é uma igreja marcante para a vida do povo, onde viviam as irmãzinhas e tinham aí o noviciado. Toda a gente que passa por aí, por lá, conhece essa história e falam de vocês. Também no seminário tem sacerdotes que falam. Eu entro no meu corto caminho aqui e eles falam, o Padre Natal, que nos acompanhou com a irmã Inocente, o Padre Agilson, eles falam que as irmãs da Divina Providência, elas foram os mestres quando eles eram crianças. É dizer,
a vida da irmã Carmelita, da Divina Providência, do Mosteiro, da Madre Candelária, os frades, marcam a vida do povo onde passa. O Carmelo fascina-nos a vida. Amanhã, gente, temos novamente a invitação, o convite para vocês. Amanhã vamos falar do Beato Tito Brasma. E eu queria fazer outro convite para o sábado da história da Ordem do Carmo em América. Tá? Eu amanhã vou colocar o slide para que vocês olhem também, se querem se inscrever para participar de este outro encontro. E amanhã continuamos nossos encontros, esta escalada. Hoje, desde o Brasil, escalamos um pouquinho mais ao monte. Amanhã continuamos. Oi, irmã. Oi. Eu sou de cantar uma Esther. Saudades, Esther. Pode cantar? Pode. Ó, vinde cristãos, louvar a Maria, com hinos singelos de terna alegria. Flor do Carmelo, nossa alegria, salve, salve Maria. Salve, salve Maria. Foi lá no Carmelo que a Virgem surgiu, do mar numa nuvem Elias a viu. Flor do Carmelo, nossa alegria. Salve, salve Maria. Salve, salve Maria. Em chuva de graças a mãe se mostrou, e todo o Carmelo feliz exultou. Flor do Carmelo, nossa alegria. Salve, salve Maria. Salve, salve Maria. Salve Maria, gente. Salve, Maria. Brilhante, brilhante. Parabéns, Esther. Esther, só você mesmo, Esther. Ninguém vai ver você. Nossa. Parabéns. Salve o Que bom te ver. Você está assim, irmãs carmelitas, com coragem, mesmo em tempos difíceis. Confiem na divina providência e sigam corajosamente. Um abraço muito apertado e carinhoso para você, brilhante, e o seu canto. Gente, vamos ligar nossas câmeras, vamos nos fechar. Todo mundo abriu os microfones, vamos lá. Leni, foi top, Leni. 10. Oh, Leni. Obrigada. Hoje eu estava muito nervosa, porque Que é isso? a responsabilidade é grande. A Leni, brilhante, pode ir em frente,